Olá, avicultores esportivos, criadores e preservadores do Galo Moura. Eu sou Pedro Mendes e, assim como você, também um avicultor esportivo, um criador, um preservador dessa raça de combatentes brasileiros. Pois bem, meus amigos, no vídeo de hoje falaremos de uma decisão judicial favorável ao galismo. Na minha opinião, na nossa versão como galista, como avicultor e preservador, a melhor decisão já proferida em relação à avicultura esportiva. Uma decisão, infelizmente, já superada. Ela é uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, de junho de 2004, tá? E já foi superada porque sabemos a decisão do Supremo Tribunal Federal em 2011, que contrariou essa decisão do Tribunal do Estado de Pernambuco, ok? É uma decisão numa ação civil pública, tá? Eu vou pedir a vocês que me permitam usar os óculos aqui, que eu vou precisar ler, porque na verdade é uma decisão que precisa ser lida, é a decisão de mérito, principalmente, mesmo já sendo superada, como falei, de uma argumentação fantástica, né, do desembargador relator. O desembargador relator foi José Fernandes de Lemos, e na sua decisão de mérito, no seu relatório de mérito, ele faz uma exposição com conteúdo fantástico, completo, tá? E que serve muito para estudo, tá? Uma exposição, um relatório de mérito que demonstra muito conhecimento da matéria. Eu creio que a defesa do galismo foi muito feliz, né, em colocar ali na ação tudo o que precisava ser dito, e foi muito feliz, o desembargador foi muito feliz. Foi uma apelação civil do Palácio do Galo, que tornou-se vencedora por 2 votos a 1 dos desembargadores, e na época o Palácio do Galo havia sido fechado e voltou a funcionar, tá? Então me permitam aqui, por favor, vai ser um pouco longo, mas é muito importante, muito instrutivo. Apelação civil 98.710/0, ação civil pública, comarca de Olinda, Pernambuco. Apelante, Centro Esportivo Casa Amarela, Centro Esportivo Pernambucano Palácio do Galo. Apelado, Ministério Público do Estado de Pernambuco. Desembargador relator, José Fernandes de Lemos. Obviamente não vamos ler aqui toda a decisão. Vamos ler as 9 laudas do mérito, tá? Então vamos lá, pessoal. No mérito, a sociedade civil, em sua peça de resignação, desculpa a gagueira aí, alega que a sentença de primeiro grau deverá ser reformada em sua integralidade. Porque a sociedade civil está regularmente estabelecida há mais de 42 anos. Então veja só, pessoal, isso em 2004, o Palácio do Galo já funcionava regularmente há 42 anos. Isso é cultura do povo brasileiro, o galismo. Sem qualquer questionamento administrativo ou judicial. Há duas, porque é equivocado o entendimento de que o homem que instiga o instinto combatente dos animais, pois são os mesmos que possuem tal instinto em sua composição biológica. E, finalmente, porque não há no ordenamento jurídico vigente lei que proíbe a prática do galismo. Pessoal, preste atenção nisso aqui, eu vou repetir. Isso aqui é o relatório do desembargador, né, José Fernandes de Lemos. É equivocado o entendimento de que o homem que instiga o instinto combatente dos animais, pois são os mesmos que possuem tal instinto em sua composição biológica. E, finalmente, porque não há no ordenamento jurídico vigente lei que proíba a prática do galismo. Verifico que, no caso em exame, devem prosperar os argumentos despendidos pela apelante. Explico. Não vislumbro na hipótese que esteja proibido no território nacional a prática de rinha de galo, devendo ser a sentença de primeiro grau reformada em toto, ou seja, no total. Sabes que a rinha de galo faz parte da cultura nacional. Isso é o desembargador, relator. As leis ambientais vedam os abusos e maus-tratos que os animais porventura possam sofrer. Todavia, não é de proibir as brigas de galo, apenas coibir maus-tratos acaso ocorram, ou seja, ações do homem em detrimento do animal que porventura sejam maus-tratos. No caso, abusar, maltratar, ferir ou mutilar.
devendo ser reprimidos e impondo penas aos excessos que eventualmente forem praticados neste esporte que integra a cultura do povo brasileiro, mas não proibido. A alegação de que o homem é o responsável por instigar o animal para que ele combata não é verídica, tendo em vista que o instinto belicoso é do próprio animal, por possuir predisposição genética para tanto. Trago por oportuno, por entender pertinente a matéria, excertos de consulta elaborada pelo desembargador Maranhão Orville de Almeida e Silva. A recente promulgação da Lei 9.605, de 13 de fevereiro de 98, tem trazido à lume uma discussão já muito presente no mundo jurídico nacional, referente à ilicitude do comportamento denominado galismo, atribuído aos adeptos e difusores das brigas de galo. A presente análise tem como meta a verificação da existência da atividade criminosa nessa conduta e que necessariamente deve ser realizada à luz do princípio da legalidade, base constitucional do nosso ordenamento jurídico, enunciado no artigo 5º, inciso 39, segundo o qual não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Esse inciso é muito interessante, que ele garante segurança jurídica, né? Então, uma ação para ser crime, ela tem que anteriormente ser descrita com o tipo penal para que a ação seja criminosa. O princípio da legalidade é apontado pelos juristas como verdadeira conquista da civilização, em oposição à atribuição anárquica de penas e pessoas cujos atos jamais haviam sido anteriormente e legitimamente apontados como ilícitos. O Código Penal brasileiro, já em seu artigo 1º, adota o referido preceito, reformando a ideia de que tudo o mais de que cuida, não só ele, é certo, mas a totalidade da legislação penal pátria deve por ele se pautar. O ato humano só ganha relevância perante o direito penal se anteriormente a sua prática houver sido editada em termos adequados e por iniciativa do Poder Legislativo, norma legal que o repreenda. Fora o âmbito do proibido pela lei, pode-se até identificar atitudes imorais e religiosas, politicamente questionáveis, antissociais, mas nunca uma ilegalidade. O princípio da reserva legal, como é também conhecido, exige que a lei defina abstratamente um fato, ou seja, uma conduta determinada, de forma que se reconheça qual o comportamento enquadrado como criminoso. Afronta, desta forma, o princípio da legalidade, a descrição penal vaga e imprecisa, que impossibilita identificar qual a finalidade e a abrangência do preceito primário da lei penal, permitindo, desta maneira, o arbítrio do aplicador da lei penal. O ministro Francisco de Assis Toledo, do Superior Tribunal de Justiça, aplicando o direito penal, o princípio da legalidade, a ele se refere como função de garantia penal, enunciando, entre outros, os seguintes preceitos dele decorrentes. Nullum crime, nulla pena, sigilegia scripta. Não pode o crime ser definido ou a pena aplicada pelo direito costumeiro. Nullum crime, nulla pena, sine leges. Os crimes não podem ser definidos e as penas quantificadas por leis indeterminadas. Resta saber, então, se existe no nosso ordenamento jurídico lei que defina como ato ilícito o galismo. A primeira norma editada, que tratava da salvaguarda da incolumidade física dos animais, sem identificação de sua origem ou espécie, pode ser enquadrada no artigo 64 da Lei das Contravenções Penais, Decreto-Lei número 3.688/41, que tinha a seguinte redação: tratar animal, artigo 64, tratar animal com crueldade ou submetê-lo a trabalho excessivo, pena prisão simples de 10 dias a um mês. Na mesma pena incorre aquele que, embora para fins didáticos ou científicos, realiza em lugar público ou exposto ao público experiência dolorosa ou cruel em animal vivo. Aplica-se a pena, parágrafo 2º, aplica-se a pena com aumento da metade se o animal submetido a trabalho excessivo ou tratado com crueldade em exibição ou espetáculo público. A partir daí, os aplicadores dessa norma divergiram entre si,
uns vendo presente na norma a faculdade legal necessária à punição dos proprietários de galos combatentes, outros mais atentos ao princípio da reserva legal, deixando de combinar ao fato concreto qualquer sanção, eis que, ausente qualquer base normativa que se amoldasse de modo preciso à espécie, prevaleceu a última corrente, ou seja, a corrente que não entendia que incriminava o galismo. Discordante da opinião dominante do mundo jurídico, o presidente Jânio Quadros, ao mesmo tempo em que proibiu o beijo de namorados em lugares públicos e uso de biquíni nas praias, baixou o decreto 50.620/61 de 1961, vedando a prática secular, veja o que ele coloca aqui, um galismo é cultura, do galismo em nosso país. A edição do decreto presidencial, é fácil de ver, decorreu tão somente do fato de que a lei das contravenções penais, que então já vigorava há 20 anos, nada dispunha acerca da matéria em questão. Quer dizer, aquele decreto, aquela lei que existia não atingia o galismo em nada. Tá? Por isso houve o decreto-lei de Jânio Quadros. Apenas um ano depois, o primeiro-ministro Tancredo Neves, através do decreto número 1233 de 62, revogou o ato presidencial proibitivo acima referido, preste atenção nisso aqui, voltando a inexistir norma em vigor que tornasse defesa à prática das brigas de galo. Finalmente, a Lei 9.605, de 13 de fevereiro de 1998, estabeleceu em seu artigo 32, caput, constituir crime, praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos, domesticados, nativos ou exóticos. Resta saber, aqui é o comentário do desembargador relator, resta saber se, com seu advento, logrou o novo diploma legal reprimir a prática sob referência, ou seja, a prática do galismo. Em primeiro lugar, convém salientar que um dos integrantes da comissão designada pelo ministro da Justiça e do Meio Ambiente para formular o anteprojeto que culminou com a promulgação da Lei de Crimes Ambientais, Dr. José Antônio Almeida, notável advogado maranhense, analisando o texto que deu origem à redação do artigo 32 da referida Lei dos Crimes Ambientais, comenta que foi objeto de intensa discussão na comissão, mas em nenhum momento se cogitou que tivesse ele o escopo de proibir as brigas de galo. Ou seja, já na discussão da lei, né, da constitucionalidade da lei e do alcance dessa lei, né, a que se propunha essa lei, qual o espírito dessa lei, a que buscava essa lei, já nessa discussão, né, foi definido que não buscaria atingir as brigas de galo. Então, quando se busca proibir a avicultura esportiva, né, através dessa legislação, na verdade se faz uma interpretação extensiva, não admitida no direito pátrio. Então vou repetir, em aspas, né, porque foi os dizeres de José Antônio de Almeida, o advogado maranhense, que analisou o texto do artigo 32, antes mesmo dele ser aprovado, fala o seguinte: foi objeto de intensa discussão na comissão, mas em nenhum momento se cogitou que tivesse ela o escopo de proibir as brigas de galo. Que não são brigas de galo, são combates assistidos, organizados, né, para a seleção de reprodutores em nossa avicultura esportiva. Mas essa terminologia é muito inerente aos praticantes da avicultura esportiva. Não podemos exigir que, mesmo com notório saber jurídico do Dr. José Antônio Almeida, ele soubesse dessas particularidades referentes ao galismo. Pelo contrário, ele fala, segundo ainda informa o referido advogado, o sentido da alteração foi o de estabelecer como crime a infração até então tipificada apenas como contravenção, fato que se deu em várias outras condutas enquadradas na nova lei. E mais, de fato, isso o José Antônio falando, está aqui entre aspas, de fato, o exame do texto da lei de contravenções e do texto da nova lei permite concluir terem os dispositivos sentidos semelhantes, não havendo, na essência, uma alteração de modo a caracterizar o crime do artigo 32 com a conduta diversa daquela que constituía a contravenção do artigo 64. Houve um aprimoramento do texto legal, onde antes se falava em animal, passou-se a mencionar animais silvestres, domésticos, domesticáveis, nativos ou exóticos. Onde se falava em crueldade, passou-se a atos de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar.
Aquela mesma conduta passou a merecer pena mais grave. A conduta antes punida com prisão simples de 10 dias a 1 mês, passou a ser punida com detenção de 3 meses a 1 ano e multa, como ainda é hoje. Nada houve, portanto, de inovação legal que pudesse vir a implicar numa incriminação da conduta dos adeptos do galismo. Além desse breve histórico da legislação, que, aliás, constitui importante base para a interpretação no sentido da lei, outra modalidade interpretativa pode ser manejada, qual seja a gramatical. Sob esse prisma, voltemos ao texto legal. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos, domesticados, nativos ou exóticos. As expressões descritas na conduta que constituem o núcleo do tipo remontam à prática de abusos, de maus tratos, ferimentos ou mutilação em animais. Entendemos desnecessário o aprofundamento na análise das 3 últimas ações, maltratar, ferir ou mutilar. Eis que a redação da lei é clara, a ponto de se perceber que a incriminação do agente depende do fato de ele próprio agir em descompasso com a norma, afrontando diretamente a integridade física do animal. A interpretação, mesmo a literal, levaria à conclusão de que a ação humana é necessária para que se configure o crime tipificado na norma examinada. Ou seja, mesmo na interpretação literal, exige-se a ação humana em detrimento do animal, o que absolutamente não existe na avicultura esportiva, como já tratado anteriormente. Não se questiona a reprovabilidade e, com base na norma comentada, a tipicidade e antijuridicidade da conduta de praticar de abuso, maus tratos, ferir, mutilar animais silvestres, domésticos, domesticados, nativos ou exóticos. O que se deve discutir é se as ações humanas normais, algumas absolutamente necessárias, estão abrangidas e, portanto, proibidas. Já na primeira conduta típica, praticar ato de abuso, pode-se verificar se há ou não adequação do galismo à previsão repressora. A solução depende da resposta à seguinte indagação. Ao criar, treinar, submeter os galos a contendas, praticam os seus proprietários algum ato de abuso? Afirmamos categoricamente que não. Afirmamos categoricamente que não. Isso é o desembargador José Fernando de Lemos, em seu relatório na decisão de mérito. Descendentes diretos da espécie galos-galos, os galos combatentes do nosso tempo constituem uma reserva biológica de valor incalculável, cuja preservação depende do exercício de sua própria destinação genética. Então ele afirma aqui o que nós dizemos o tempo todo, tá? A preservação do galo depende do exercício de sua própria destinação genética, ou seja, depende dos combates, para que apenas a ave mais forte geneticamente possa transmitir a sua prole, sua genética também mais forte, garantindo assim a perpetuação da espécie. Ok? E ele fala aqui antes, isso aqui é fantástico, esse parágrafo, eu vou repetir. Já na primeira conduta típica, praticar ato de abuso, pode-se verificar se há ou não adequação ao galismo à previsão repressora. A solução dessa questão, se há ou não adequação à atividade do galismo à lei repressora, a solução depende da resposta à seguinte indagação. Então pergunta-se, ao criar, treinar e submeter os galos a contendas, praticam os seus proprietários algum ato de abuso? Afirmamos categoricamente que não. Seu desembargador. Descendentes diretos da espécie galos-galos, os galos combatentes do nosso tempo constituem uma reserva biológica de valor incalculável, cuja preservação depende do exercício de sua própria destinação genética, os combates. Continua. Os galos combatentes, segundo se aponta, tiveram sua origem em Média, país de características geográficas e climáticas adversas e que emprestou-lhes o vigor físico e a predisposição que notabiliza sua espécie. Os primeiros espécimes foram trazidos da Ásia para o Oriente, para o Ocidente no século VIII antes de Cristo, pelas tribos árias que dominavam a Média e a Armênia. Os gregos e os romanos, no auge de suas civilizações, foram responsáveis pela disseminação da modalidade desportiva. Então se fala em cultura milenar, se fala em atividade desportiva milenar. Talvez a atividade desportiva mais antiga que temos
hoje ainda viva. Viva porque nós preservadores mantemos. A luta entre tais animais não representa fato aberrante ou circunstancial, mas um dos pontos de sustentação da própria subsistência da espécie. Fantástico. Mesmo em liberdade, quando se defrontam dois espécimes machos, a luta necessariamente será travada até que um deles saia vencedor. O galismo não induz, portanto, o animal à briga, apenas organiza e presencia a realização de um fenômeno da natureza. Não se ministram produtos químicos, não se produzem deformações neurológicas, sequer se incita o animal ao combate, mas ele luta. Necessário destacar que os galos combatentes, independentemente da ação humana, né, isso é o que torna qualquer ação nossa irrelevante juridicamente. Então, nossas ações juridicamente são irrelevantes, né? Pois, independente da ação humana, são, por sua própria natureza, levados ao confronto. Não foi à toa que surgiram os ditados populares de que dois galos não podem mandar no mesmo terreiro. Não há, por via de consequência, os combates de galos, nenhuma espécie de comportamento abusivo. Diversamente, o que caracteriza o processo de criação e adestramento dos galos é justamente o desenvolvimento de suas aptidões genéticas, muitas vezes com o manejo de modernos recursos científicos, o que lhes assegura tratamento privilegiado entre os demais animais domésticos. Verdade absoluta, o galo é tratado de uma maneira privilegiada por nós criadores. A prática destes esportes e a consequente preservação das raças combatentes tem indiscutível valor científico, especialmente para o desenvolvimento da indústria alimentícia com o aproveitamento da diversidade do genoma das raças preservadas e cuidadosamente selecionadas. Tanto é verdade que não raro se recorre às raças de combatente para a melhoria genética da avicultura dirigida à promissora indústria alimentícia. Da mesma forma, seria uma atitude pouco inteligente e contrária aos interesses da ciência a edição de norma proibitiva da prática desse esporte. Então, ele ainda afirma que a atitude de proibir isso de qualquer lei seria equivocada e contrária aos interesses, inclusive, da ciência, e seria pouco inteligente. E como condenar o fato de que os espectadores se divirtam durante as lutas? Como condenar isso? A resposta encontramos no inquestionável Santo Tomás de Aquino, em Verbos. Ninguém peca por usar uma coisa para o fim a qual ela se destina. E os galos se destinam ao combate. Ninguém peca. Repito, Santo Tomás de Aquino. Ninguém peca por usar uma coisa para o fim a qual ela é destinada. Ora, na ordem das coisas, as menos perfeitas são para as mais perfeitas. Assim como também, no processo de geração, a natureza vai do imperfeito para o perfeito. Donde vem que, como na geração do homem, forma-se em primeiro lugar o ser vivo, depois o animal e depois o homem, assim também os seres que só têm a vida, como as plantas, são destinados a servir a todos os animais e os animais ao homem. Por isso, não é ilícito usarmos das plantas para a utilidade dos animais e dos animais para a nossa. Fantástico isso aqui. Suma Teológica, volume 14, página 125, tradução de Alexandre Correia. É evidente que o lazer é uma forma de uso lícito. O crime se caracteriza no momento em que ocorre o abuso, neste ou em qualquer outro esporte ou ação humana. Então o crime só acontece se houver abuso, uma ação do homem em detrimento do animal, a troco de nada, gratuita, por pura maldade, como já falamos anteriormente. Enfim, à vista das considerações até aqui expedidas, podemos afirmar inexistir... Aqui. Eu vou começar de novo esse parágrafo. Enfim, à vista das considerações até aqui expedidas, podemos afirmar inexistir na norma legal em apreço qualquer proibição à prática do galismo, eis que em nenhuma das condutas pelas mesmas reprimidas enquadra-se a prática da modalidade esportiva. Fantástico. Interpretar a lei de modo diverso é alargar o seu sentido de maneira imprópria e vedada pelo nosso ordenamento jurídico. A norma em apreço não pode ser emprestada uma magnitude tal que impossibilite
contra qualquer argumento científico ou cultural a infringência de qualquer espécie de sofrimento aos animais. Pensar de modo diverso aplicaria desnecessariamente... Não, desculpe. Pensar de modo diverso implicaria necessariamente na proibição de diversas outras expressões esportivas, culturais e laborais do nosso povo, tais como os rodeios, as corridas de cavalo, a vaquejada e os espetáculos circenses. E o que dizer do uso do ferro de brasa na identificação dos bovinos e equinos? O que falar do uso das esporas e chibatas na doma de potros, na amputação e dilaceração de membros, de embelezamento de cães? A norma penal não pode ser interpretada extensivamente. Já falamos disso. Repito, a norma penal não pode ser interpretada extensivamente. Deve ser o aplicador pautar-se pelos exatos termos de seu sentido, sob pena de se esvaziarem as garantias do cidadão. Por outro lado, ao elaborar a lei, o Poder Legislativo pauta-se por um dos princípios fundamentais do direito penal, também decorrente do princípio da legalidade, o chamado princípio da intervenção mínima, segundo o qual a intervenção do aparato normativo repressor apenas deve ter origem numa necessidade mais elevada de proteção aos interesses coletivos, nos casos em que a conduta humana esteja sujeita a um grave desvalor. No dizer de Gessec, a pena deve ser reservada para os casos em que constitua o único meio de proteção suficiente da ordem social frente aos ataques relevantes. Por isso mesmo, os legítimos integrantes do Poder Legislativo brasileiro jamais se ocuparam em incriminar a conduta atribuída aos galistas. Repetindo, fantástico. Por isso mesmo, os legítimos integrantes do Poder Legislativo brasileiro jamais se ocuparam em incriminar a conduta atribuída aos galistas. Isto porque, antes de praticarem uma conduta digna de desvalor, um exemplo insuportável, exercitam atividades benéficas para os espécimes que criam. Então, na verdade, nossa prática traz benefícios ao galo. Não tenho dúvidas... Não, desculpem, pulei um parágrafo. Não há aí qualquer ataque à sociedade, não há aí qualquer ataque à sociedade ou à natureza. O Estado legislador sempre reconheceu isso. Apenas durante pouco menos de um ano existiu uma regra no sentido diverso, o mauseado Decreto 50.620 de 61. Mesmo assim, não oriundo do Legislativo, ou seja, não foi uma lei, foi um decreto-lei. Mas de mais um ato individual e arbitrário do senhor presidente Jânio Quadros. Não tenho dúvidas, pois que a norma questionada acima explicitada não tem alcance direcionado às atividades da associação apelante, não existindo outra norma jurídica no nosso ordenamento vigente que incrimine a conduta da prática do galismo, muito menos na área ambiental, que não prevê restrições ao esporte denominado popularmente como briga de galo. Nestes termos, meu voto é no sentido de dar provimento ao apelante, reformar a sentença em primeiro grau, em total, para o fim de julgar improcedente o pedido da extinção da Associação Civil Apelante na Ação Civil Pública, revogando-se a liminar folha 128 e 132. É como voto. Recife, José Fernando de Lemos, desembargador, relator. Tá aí, minha gente. O voto do desembargador foi seguido por outro desembargador, contrariado por outra desembargadora, mas venceu a Associação Esportiva Palácio do Galo e voltou às atividades. Para mim, na minha ótica, a decisão mais completa, tá, a respeito do galismo, a decisão judicial mais completa, coerente, que tratou da matéria com isenção e propriedade, infelizmente, como eu disse no começo, resta superada pela decisão do Supremo Tribunal Federal, nosso Supremo Tribunal Federal. Vamos falar dessa decisão do Supremo Tribunal Federal em outro vídeo, tá ok? Espero que vocês gostem. Na verdade, é um vídeo que trouxe um argumento para que a gente possa utilizar em nossas defesas, tá? Um argumento plausível, concreto. E é isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos lembrar sempre, nossa luta é pelo direito de preservar e é de todos nós. Essa luta é nossa. Esse canal também é nosso, minha gente, tá? Se inscreva no canal, dê like positivo quando gostar e divulgue nosso canal. Um abraço a todos, fiquem com Deus, sempre com Deus. Um abraço a todos, vamos preservar nossas aves. Valeu!